Olá, homens, que Deus usa a paz de Cristo Jesus. Boa noite para cada um de vocês. É um grande prazer estar com os irmãos, estar participando aí de mais um momento de reflexão, um período onde nós separamos para estarmos conversando, né, embora não presencialmente, mas com certeza esse é um momento em que a gente acaba batendo um papo, ouvindo, fazendo as nossas reflexões, questionamentos, conversando com a nossa própria consciência, né? E eu fico muito feliz em poder participar desse momento, me sinto muito prestigiado. Quero também falar aqui que eu estou sendo muito abençoado pela participação dos irmãos, pelas meditações que têm sido trazidas, pelas reflexões que nós temos feito a respeito da questão da masculinidade, do ser homem, as atribuições, as responsabilidades. E hoje também eu gostaria de bater um papo com os irmãos e conversar e refletir um pouco a respeito de algo que veio ao meu coração, aquilo que eu percebo, e eu vou dividir um pouco isso com cada um dos meus irmãos. E eu gostaria de começar falando o seguinte: bem, desde a queda da humanidade, né, desde que Adão caiu e, consequentemente, todas as gerações vieram aí já em pecado, o ser humano, a humanidade de uma forma geral, experimenta momentos de crises, né, e as crises das mais variadas possíveis: crises éticas, crises morais, crises financeiras, crises sanitárias. Inclusive, nós estamos passando por um processo, um momento em que nós vivenciamos uma crise sanitária sem precedente. Bem, pelo menos eu acredito que a nossa geração ela ainda não havia vivido uma crise dessa forma, que mudou drasticamente as nossas rotinas, que mudou todo o nosso cotidiano, a forma como nós lidamos com as situações, ou seja, nos mobilizou de uma forma geral, mobilizou toda a nossa sociedade civil, e nós estamos vivenciando essa crise. Mas eu gostaria de olhar para o indivíduo, que também o indivíduo passa por crises. Nós somos submetidos a essas crises, e uma delas é a crise de identidade, né? Quando nós temos que responder qual é o nosso papel, por exemplo, na igreja, na comunidade cristã a qual nós estamos inseridos, a qual nós vivemos, qual é o nosso papel dentro do nosso casamento, né? Para o nosso cônjuge, para minha esposa, qual é o papel que eu tenho, qual é o papel que você desempenha para ela no matrimônio, né? Como ela lhe vê no matrimônio, para a nossa família também, qual a importância, qual o papel que a gente acaba desenvolvendo para a nossa família, né? Então, todas essas questões, eu acredito que todos nós, eu já me fiz, não uma vez, mas já algumas vezes, me propus a essa reflexão: qual o papel que eu desempenho, como eu contribuo, né, para minha família, para minha casa, para minha igreja, como indivíduo, no meu trabalho. E essa é uma crise muitas vezes de identidade, em que valores são questionados, valores são postos à prova, e desde a chegada, irmãos, do iluminismo, o iluminismo na Idade Média, ele teve como premissa questionar marcos éticos, morais, que foram revelados por Deus nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que havia de princípio na Bíblia, o iluminismo ele vem questionando isso. Esse é um período de questionamento, que surgem os questionamentos e a desconstrução de valores bíblicos da tradição judaico-cristã, que hoje nós herdamos, né? E mais tarde, depois do iluminismo, vem a questão do relativismo, né? E o que é o relativismo? O relativismo você sabe o que é. Por exemplo, você já ouviu essa frase? Isso é relativo. Isso é relativo. Quer ver uma outra frase? Isso pode ser verdadeiro para você,
mas para mim, não, isso não serve. Isso é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo, ele afirma, é uma corrente filosófica que afirma que não existe verdade absoluta, que não existe algo que não possa ser questionado, que não existe algo que seja absoluto e enfático, seja um conceito, seja um pensamento. Ele diz que tudo pode ser questionado. E isso, para nós cristãos, não soa muito bem, até porque a nossa referência, ela é absoluta, e a nossa referência é a palavra de Deus. E com tudo isso eu quero dizer, irmãos, que nós vivemos um período, principalmente lá um pouco depois do meado do século XX, mais ou menos em 1960, onde tem a Revolução Sexual, né? E a Revolução Sexual, ela traz para o mercado de trabalho, né, a mulher, ela insere a mulher com um papel civil mais ativo, não que não tivesse antes, mas bem mais participativa, onde a mulher começa a questionar os seus valores, a sua participação na sociedade, e esse questionamento dá origem a movimentos do feminismo, né, que questiona que realmente será que é o homem que tem que ser o líder, o chefe, será que é o... Enfim, esse não é o tema, não quero ir por esse caminho, não é por essa vereda que eu gostaria de caminhar, mas com certeza todos esses movimentos, o relativismo que questiona tudo, questiona a veracidade das Escrituras, as premissas impostas pelas Escrituras, tudo isso ele tem interferência direta naquilo que nós vemos hoje na figura masculina, na figura do homem bíblico, né? Do homem que é servo de Deus, do homem que é chefe da sua casa, do homem que é o líder da sua família. Tudo isso tem interferência e nós conversamos com o público, vocês, homens que Deus usa, nós somos um grupo, não um grupo homogêneo, somos um grupo heterogêneo, porque nós temos homens de todas as idades, temos homens mais jovens, temos homens com meia idade, temos homens já na melhor idade, não é verdade? Temos pais, temos avós, temos tudo, né? Nós somos um grupo heterogêneo, né? Temos profissionais das mais diversas áreas. Então, mas nós somos homens que Deus usa, é o nome do ministério muito bem apropriado, muito bem aplicado, porque de fato nós somos homens de Deus, né? E o que regula e o que conduz e o que determina o que nós somos, como devemos nos comportar, é a palavra de Deus. E por mais que esses questionamentos que sejam feitos, tentando descaracterizar a palavra de Deus, tentando descaracterizar os princípios bíblicos, eles nunca deverão exercer influência dentro de um lar cristão, dentro de uma comunidade cristã, porque os nossos princípios continuam sendo a palavra de Deus. Por mais que nós estejamos inseridos numa sociedade capitalistas, com valores capitalistas, mas nós somos homens e mulheres de Deus, e nós, especificamente homens, precisamos assumir esse papel de homens, de homem bíblico, do homem conforme Deus determinou, cumprindo o papel de um homem na sociedade. Afinal, Jesus nos convida a sermos sal e luz desse mundo, né? Se nós que somos sal, deixarmos de salgar, de temperar, deixarmos de ser o contraponto, né? Deixarmos de ser o paradoxo daquilo que essa sociedade pós-moderna fala, realmente nós perdemos aí o sentido daquilo que a Bíblia nos coloca. Nós temos que ter a nossa conduta, a nossa forma de lidar com as coisas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, de acordo com o que nós aprendemos.
E por que eu falo isso tudo, irmãos? Porque a gente vive e vê justamente essa crise, o desfragmentar desse papel do homem dentro da sociedade, dentro da igreja, acaba chegando na igreja, infelizmente, acaba chegando na igreja. O que me motivou a trazer essa reflexão é justamente o fato de eu ter contato com jovens. Eu dou aula numa classe da igreja de pré-adolescente e tenho a oportunidade de estar com eles. E é muito claro, muito nítido. Ali é um termômetro muito bom e a gente consegue perceber o quanto os pais, os homens, estão omissos na educação dos seus filhos. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tocar. Eu vou tocar em 2 pontos. O primeiro seria a omissão na educação dos filhos, né? Toda essa questão de nós termos que trabalhar, de nós termos que subsistir, de nós termos que superar a expectativa daqueles que estão acima de nós nos colocarmos de forma competente, com sucesso no mercado de trabalho, muitas das vezes toma nosso tempo ao ponto de nós terceirizarmos a educação dos nossos filhos. Bem, quando a esposa está em casa, a esposa ela tem a oportunidade de ensinar aos nossos filhos, de participar da educação deles, não só da educação daquela que nós aprendemos na escola, mas também a educação religiosa, a vida espiritual dos nossos filhos. Mas ainda assim, quando a esposa faz isso, a Bíblia diz que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nós, homens, temos essa responsabilidade. E nós, muitas das vezes, perdemos a mão, perdemos ali aquele ponto, porque nós estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, com a nossa atribuição, com a questão de prover o sustento para a nossa casa. Isso não é errado, irmãos, isso não é errado. Tem que ser assim mesmo, porque o homem tem que trabalhar, né? Na queda, o que Deus fala para Adão agora a partir do suor do teu rosto comerás. Então não existe recompensa sem trabalho, não existe o comer o pão sem o trabalho, né? Sem a fadiga, sem o esforço, qualquer tipo, e aqui eu abro um parêntese, né? Eu sempre trago isso na minha vida, qualquer tipo de situação que nos é proposta para ganharmos dinheiro de forma fácil, sem esforço, sem trabalho, eu confronto logo com aquilo que Deus estabeleceu para Adão lá depois da queda, o pós-queda, né? E eu refuto logo, ou então eu quero analisar, quero pensar, quero avaliar se aquilo é lícito, se não é, porque é um princípio estabelecido por Deus em sua palavra. Então, voltando à questão da educação dos filhos, ainda quando nós temos a oportunidade de termos as nossas esposas cuidando, ainda é bom isso, mas ainda assim essa responsabilidade não é dela, é nossa. Veja o que diz a Bíblia. Eu separei 2 textos. O primeiro, Deus falando a Abraão, né, em Gênesis capítulo 18, versículo de número 19, Deus manifesta-se a Abraão falando assim: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Abraão intercedia por Sodoma e ao fim Deus se manifesta trazendo essa palavra, ou seja, ele atribui a Abraão a responsabilidade, né, que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. É responsabilidade do Abraão fazer isso. Outro texto, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, vocês a inculcará, seus filhos, e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. É responsabilidade do homem
ensinar os seus filhos, a sua casa. A responsabilidade do culto do doméstico é do homem, o homem que tem que ter essa iniciativa. E o que a gente vê é justamente o quê? O homem se esquivando dessa responsabilidade, o homem deixando de exercitar essa responsabilidade no seu lar, produto de todo esse sistema nefasto que a gente vive, que nos impõe aí uma condição que muitas das vezes não é uma condição bíblica. Repito, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, levar o sustento para o nosso lar, mas nós, antes de tudo, precisamos ser homens de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E um outro aspecto que eu gostaria de tocar com os irmãos também é a incapacidade que os homens hoje, diante dessa crise, né, de identidade masculina, diante dessa crise que nós vemos homens que se acovardam, homens que perdem, que estão perdendo o papel, perdendo a mão de exercitarem o papel que foi confiado a eles. Esses homens estão perdendo, eles não estão sendo capazes de cuidarem dos seus lares, protegendo e liderando, né? Isso é responsabilidade nossa. E mais uma vez eu digo que, tendo contato com os pequeninos, com os pré-adolescentes, eu percebo muitas das vezes, irmãos, que são muitas das irmãs, mães, e não são mães que são viúvas ou que são solteiras, e eu não quero também entrar no mérito de questionar isso, mas são mães casadas e que têm um papel muito mais ativo na liderança do seu lar, da sua casa, do que o marido, né? E isso também é um desfoque daquilo que Deus estabeleceu. Isso, na verdade, não representa a vontade de Deus para a vida de um homem. Então nós, homens, precisamos ser capazes de liderar a nossa casa, de liderar os nossos filhos, protegê-los, guardando, orando. Bem, eu, quando leio a Bíblia e vejo a necessidade da mulher ser submissa, a minha esposa ser submissa a mim, eu logo em seguida vejo também a Bíblia imputando a mim uma responsabilidade de amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja, né? E como Cristo amou a sua igreja? Como Cristo amou a sua igreja? Cristo amou com amor sacrificial, com amor vicário. E nós, homens, temos que estar dispostos a nos sacrificar pelo bem-estar da nossa família, pelo bem-estar da nossa casa. Temos que nos sacrificar, temos que fazer um esforço para estabelecer a palavra de Deus dentro do nosso lar. Temos que fazer o esforço para orarmos com os nossos filhos, com as nossas esposas. Temos que nos sacrificar para cuidarmos e sermos os provedores dentro da nossa casa. E me ocorreu uma história aqui agora, eu não sei se eu vou conseguir lembrar dela, mas eu vou tentar contar, espero que eu consiga. Algumas crianças estavam brincando, né? E uma delas falou assim, né? O assunto era os pais, né? Sobre os pais, né? E uma delas falou assim: meu pai é amigo do prefeito da cidade, ele é muito influente. E aí o outro se levanta e fala: o meu pai é amigo do governador. Ele é amigo do governador. E um terceiro, para não ficar por baixo, ele fala assim: o meu pai é amigo do chefe de polícia da cidade. E lá para as tantas tinha lá um menino que era filho de um pastor, né? E ele até então não tinha se manifestado. Então seus colegas questionam a ele: e o seu pai? O que seu pai é? Então ele responde:
Meu pai é amigo de Deus. Meu pai é um pastor, ele é amigo de Deus. E aquela resposta dele causou um silêncio naquela roda de conversa dos amigos. Bem, eu acredito que se esse pai que é pastor ouvisse aquela resposta daquele filho, ele se sentiria muito orgulhoso e muito feliz, e ele teria um ótimo motivo para orar agradecendo a Deus pela referência que ele era para o seu filho. E nós? Que referência nós somos para os nossos filhos? Será que as nossas esposas nos veem como uma referência de marido? Será que nossas esposas enxergam em nós esse amor sacrificial, essa disposição em cuidar, essa disposição em zelar pela vida emocional, pelos sentimentos? Será que existe esse sacrifício? Nós estamos falando de sacrifício, mas eu trabalho muito, eu estudo, eu sou muita... Nós temos que nos sacrificar e nós temos que criar tempo. Nós temos que, como diz a palavra de Deus, nós temos que remir o tempo, né? Nós temos que administrá-lo de forma sábia, de forma que nós possamos não omitir isso que é o mais importante, para que os nossos lares sejam fortes e sejam capazes de continuar sendo referência, sal e luz para essa sociedade que tanto precisa de nós. Então, meus irmãos, eu encerro essa reflexão convidando você a pensar. Talvez você me diga: irmão, tudo que você falou eu vivo. Então isso é motivo de alegria para você, meu irmão. É motivo para que você glorifique a Deus, é motivo para que você se sinta animado a continuar exercitando esse papel. Talvez você responda para mim: irmão, o que você está falando eu não tenho vivido. E eu vou te falar e vou te confessar aqui que em certo momento da minha vida eu precisei ser chamado a atenção pela minha esposa. Minha esposa já me chamou a atenção porque justamente eu estava delegando a ela a responsabilidade da educação religiosa e espiritual dos meus filhos. E ainda hoje, meus irmãos, eu preciso fazer um esforço enorme, não é fácil, para que eu possa orar, ensinar a Bíblia, para que os meus filhos possam aprender, eles tenham marcos, referências éticas e morais que a palavra de Deus nos ensina. E quando ela me falou aquilo, eu pude reconhecer e dei razão a ela. Eu pedi perdão e desde então eu me esforço e me empenho bastante para ensinar a palavra de Deus e para ser aquilo que Deus determina em sua palavra que eu seja dentro do meu lar, dentro da minha casa. E você talvez, como eu, em algum momento, acabou não sendo responsável por isso dentro do seu lar. Você talvez hoje fale: irmão, eu também tenho dado aqui minhas vaciladas. Mas não se sinta abatido não, querido. Essa palavra é para que você se sinta animado. Sabe por quê? Porque Deus conta comigo e conta com você no exercício da masculinidade, no exercício de ser um homem bíblico para as nossas famílias. Então, meus irmãos, essa palavra é para que nós nos sintamos encorajados a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. E não tem como ser diferente se o fruto da nossa dedicação, se o fruto do nosso sacrifício, se o fruto do nosso esforço não será para a glória de Deus. Os nossos filhos serão homens e mulheres de Deus, mas para que isso aconteça, nós temos sim que assumir o papel de homem bíblico. E eu convido você a orar comigo nessa noite. Pai, muito obrigado por essa reflexão. Como eu disse, que
que essa palavra ela não venha causar constrangimento, vergonha, não, nada disso. Que essa palavra venha como um bálsamo para o nosso coração e que ela sirva para que nós venhamos a nos colocar diante de Ti e nos apropriarmos das promessas, daquilo que o Senhor estabeleceu para que nós sejamos. A partir do momento em que nós dispormos o nosso coração, como Esdras fez, a Tua palavra entrará no nosso coração e o Senhor nos revestirá com sabedoria e capacidade para que nós possamos ser verdadeiros homens de Deus dentro da nossa casa, sendo referência para nossa esposa e para nossos filhos. Senhor, eu te oro agradecendo por aquilo que o Senhor vai fazer, na verdade vai continuar fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, até a próxima e que Deus te abençoe.